Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por ter acessado esse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma reflexão cristã sobre o anime One Dance. Muitas pessoas estão falando da animação, das danças desse anime que não foram executadas com muita boa qualidade. Porém, na minha opinião, eu gostei bastante, mas eu acho que o que me tocou mais foi a história em si do anime. E antes de começar esse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro nosso vídeo. A história gira em torno de Kaboko Katane, um estudante do ensino médio que sempre foi bem tímido, sem querer aparecer demais ou ser o centro das atenções, devido também à sua gagueira. Ele reprime seus sentimentos, vontades e opiniões para se ajustar ao normal da sociedade, com medo de ser julgado. Sério, eu acho ele fofo demais, gente. O cabelinho lisinho e baixinho dele. E ele é muito alto e tão fofinho. Nossa, de verdade, gente. Bom, tudo começa a mudar quando ele vê a colega de classe, Hikari Wanda, dançando com pura liberdade e espontaneidade no campus da escola. Ele conversou com ela e descobriu que ela não se importa com o que os outros vão pensar dela. E ela comunica isso através da dança, que ela é ela mesma e não teme julgamentos. Essa atitude dela inspirou Kaboko a começar a ser ele mesmo sem medo de julgamentos e a poder comunicar suas palavras através da dança também, sem se importar com a opinião dos outros, pois se ele estivesse sendo ele, e isso fosse estranho para a sociedade, então ele escolhia ser taxado de estranho mesmo. Kaboko aprende que dançar não é só sobre ser legal, mas sobre ser ele mesmo. E, gente, a história dele se parece muito comigo porque no ano passado, bem no finalzinho do ano, no dia 31, teve uma apresentação, que foi a vigília, e eu dancei aquela dança, aquela música, aquele louvor, Quem é Esse? E essa música, ela passa exatamente quem eu sou, o que aconteceu comigo, o que Jesus fez em mim, E foi exatamente através dessa música que, dançando, eu pude expressar o que essa música significava, sem palavras, mas com passos e movimentos, o amor de Jesus, que ele poderia ter me condenado pelos meus pecados, mas ele preferiu me amar. E se ele não me condenou, então ninguém pode me condenar, ninguém pode me julgar, ninguém pode me dizer quem eu sou ou o que eu devo ser. Eu sou quem ele diz que eu sou dele, eu sou amada, eu sou forte nele, eu sou capaz com ele, eu sou a imagem e semelhança dele, eu sou escolhida, eu sou perdoada, eu sou uma nova criatura. Se a palavra dele diz isso, não interessa o que eu estou sentindo, ou o que está acontecendo ao meu redor, ou o que os outros pensam ou falam sobre mim. Só o que ele diz. E isso serve para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Não aceitem que o mundo diga quem vocês são. Não aceitem que o diabo diga quem você é, mas aceite o que Deus diz sobre você, pois ele tem pensamentos de vida sobre você, esperança e um futuro. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, ou melhor, do versículo 1 até o versículo 10, conta mais ou menos o que ele pensa sobre você. E sobre mim também. Vamos ler o que está escrito aqui a nosso respeito. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para nos mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele mostrou por meio de Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus.
A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Bom, também houveram muitos momentos onde Ele acabou se elevando demais, onde Ele acabou se orgulhando, sabe? E, por consequência, Ele acabava errando a sua performance na dança, porque o seu coração estava mais preocupado com o que as pessoas iam pensar, do Cabo, quando na verdade ele precisava sentir a música e dançar para expressar o que as suas palavras não conseguiam comunicar. Esse era o verdadeiro propósito. E da mesma forma, nós muitas vezes acabamos fazendo coisas, vivendo de um jeito que seja para receber a aprovação dos outros ou para nos encaixarmos em algum grupo. Mas isso é sufocante demais, gente. Viver assim vai fazer a nossa mente e o nosso coração entrarem em colapso. E Deus não quer que você viva assim, sofrendo calado pela aprovação das pessoas. E muito menos que seja uma pessoa hipócrita. Comece a fazer coisas que você faz por amor. Faça tudo o que você faz para Deus. Tenha certeza de que Ele realmente vê o que você faz e se importa com cada coisa. Você pode ter certeza de que sim, Deus vê o que você faz. Outra coisa muito importante para finalizar esse devocional: não tenha medo de fazer o que você gosta por vergonha de errar. Às vezes nós deixamos de fazer o que gostamos porque uma vez nós fomos ridicularizados e envergonhados. Mas isso não deve nos controlar. Não podemos deixar isso nos travar. Uma vez, Cabo disse que só conseguiria dançar na frente de Wanda e que todo o resto desapareceria quando ele focava no fato de que ela estava dançando com ele. Então, ele imaginava estar a sós com ela. Quando você tiver medo de fazer o que você gosta, imagine-se a sós com Jesus. De fato, Ele é o amigo que não vai te zoar pelas suas esquisitices e coisinhas particulares. O amor de Deus por você é único. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e veja os outros vídeos, os outros devocionais que eu criei aqui no canal. E é isso. Tchau, gente. É tudo sobre Jesus e até o próximo vídeo.